desembargadora eleitoral Érica Ferraz está no 20 Minutos para falar sobre transparência e segurança nas eleições. Graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-graduação em Direito Empresarial pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco e Fundação Getúlio Vargas. Érica, que já havia sido desembargadora eleitoral no biênio 2015-2017, foi reconduzida ao cargo que ocupa até 2019. Ela é também ouvidora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. O grande desafio destas eleições é garantir a transparência e a segurança para que o resultado seja o espelho da vontade dos eleitores, afirma. A desembargadora Érica Ferraz está agora no 20 Minutos com o cientista político Antônio Lavareda. Desembargadora Érica Ferraz, uma campanha eleitoral muito curta, uma disputa acirrada, propagação de notícias falsas na internet, nas redes sociais, as famosas fake news. No seu entendimento, qual vai ser o principal desafio que a Justiça Eleitoral vai enfrentar na campanha desse ano? Eu acredito que o que nós temos focado bastante a Justiça Eleitoral é na questão da transparência das eleições, tendo em vista que surgiram essas fake news, né? Surgiram denúncias falsas, as pessoas têm curiosidade de saber o que é verdade e o que é mentira, então a transparência e a segurança das eleições, garantindo ao eleitor, garantindo para a Justiça e para o eleitor que o resultado e todo o resultado das eleições, ele espelha o que realmente o eleitor quis. Corresponde à vontade efetiva dos Exatamente, eleitores. à vontade efetiva dos eleitores. Principalmente a questão da transparência, eles tendo acesso a todas as informações, sabendo o que está acontecendo. A Justiça Eleitoral tem realmente focado nesses pontos. Tomando-se especificamente a questão das fake news, que tem ocupado tanto espaço e tanta reflexão e debates também na mídia. O que é que o TRE, o Tribunal Regional do Estado, tem feito, vai fazer efetivamente a respeito disso? O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco deu uma ênfase muito grande ao combate à fake news. E nós somos diferenciados no Brasil, criamos uma comissão, né, de apuração dessas notícias falsas no tribunal. O tribunal fez vários convênios com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para investigar a veracidade. Essa comissão filtra, analisa as denúncias que são feitas, né, que chegam ao TRE, através dos canais, né, que pode ser a ouvidoria, ou a própria corregedoria, ou o próprio protocolo lá de notícias diretamente ao tribunal ou à Justiça Eleitoral. Então é feita uma triagem e uma avaliação de cada notícia. E daí vão ser tomados os encaminhamentos, ou se manda para o Ministério Público, ou determina a retirada daquela notícia falsa, ou a suspensão. Internamente do tribunal temos um setor com vários policiais federais e o próprio Ministério Público Federal analisando toda essa questão das notícias. Em junho, a desembargadora decidiu pela extinção de uma representação, né, por divulgação de fake news que tinha sido apresentada por um partido, dois advogados, etc. Como é que foi isso exatamente? Eu acho que foi a primeira experiência concreta do tribunal nesse terreno. Exatamente. O candidato entrou, né, alegando que aquela matéria não era verdade, ele não tinha falado aquilo na mídia, inclusive com fotos, né, e jogaram na rede, no Facebook, especificamente essa no Facebook. E ele pediu no final a retirada da matéria. Nós notificamos, só que antes de nós notificarmos, quando ele soube da denúncia, quer dizer, a gente não sabe quem soube direito da denúncia, mas quando foi publicizado que já estavam tomando as medidas, ele foi imediatamente retirado da mídia. Então a gente teve que extinguir o processo, porque o objeto era exatamente a retirada. A desembargadora ocupa hoje a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral. Na verdade, é a primeira mulher, ao que eu saiba, que ocupa essa ouvidoria. Também é a primeira mulher que ocupa o cargo de desembargadora eleitoral, escolhida no chamado quinto constitucional. A desembargadora representa os advogados. Exatamente. É isso? No Tribunal Regional Eleitoral. Podia nos falar, a mim e aos espectadores, sobre a ouvidoria, qual é o papel específico da ouvidoria do TRE, sobretudo no ano eleitoral como que nós estamos vivendo? A ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão, o eleitor, no caso do TRE, o eleitor, e a administração pública. É através da ouvidoria que os cidadãos e os eleitores, no caso do TRE,
podem fazer reclamações, sugestões, fazer denúncias, tirar dúvidas. Então tem um papel fundamental na participação do eleitor. Porque ele vê uma coisa, uma propaganda ilegal, vê uma compra ilegal de votos, ele tem onde denunciar. Ele pode perceber indícios de que uma determinada campanha está gastando muito. Exatamente. E esse eleitor sabe que esse ano o dinheiro é curto para todos os candidatos, tem um fundo eleitoral que não tem esse volume, essa montanha de recursos todos. Então ele pode ir lá e, anonimamente... também. Ele pode anonimamente, pode se identificar e pela rede, que há uma diferença, porque... Isso pode acontecer no interior, não só aqui na capital, pode acontecer em cidades de difícil acesso, mas hoje em dia 90% da população tem acesso à rede. Então ele pode, pela internet, formalizar uma denúncia anônima ou se identificando, ele pode avisar fatos que ocorrem durante a eleição, que houve muito, por exemplo, na eleição passada nós fomos avisados que estava tendo distribuição de gasolina em determinado posto de gasolina por causa de um candidato. Então, a ouvidoria avisa a na eleição de 2016. 2016, na eleição de 2016. Então, é um canal muito importante e permite a comunicação direta do eleitor com o poder público. E também sugestões de melhoria, né? O que é que pode ser feito, as insatisfações, porque pode melhorar. Essas sugestões são triadas e depois a gente vê o que é que pode ser implementado. Até no próprio tribunal mesmo, regional eleitoral, a gente faz essa avaliação. E um balanço rápido, não precisa de números, sobre o desempenho, sobre o que tem ocorrido com a ouvidoria até agora. A campanha ainda não... A campanha começou muito recentemente. Mas ouvidoria... qual é o balanço que a desembargadora faz do desempenho da ouvidoria esse ano? Nesse ano, a gente tem recebido muitas dúvidas sobre fake news, pessoas realmente querendo entender o que são fake news, se elas podem compartilhar, se elas não podem compartilhar a notícia, se elas compartilharem uma notícia por engano, quais são as punições que ela pode estar sujeita. Então, basicamente, a gente tem tirado dúvidas dos eleitores. Muitas informações. Desembargadora Érica Ferraz, nesse ano, né, por 8 votos a 2 em junho, o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, afastar a possibilidade da impressão do voto, né? Foi uma coisa que o Congresso tinha incluído naquela mini-reforma eleitoral, etc. e tal, para começar esse ano já em 5% das urnas brasileiras, um volume de dinheiro, etc, etc e tal. O que é que a Justiça Eleitoral pode fazer, e o Tribunal Regional Eleitoral, no caso de Pernambuco, está tentando fazer ou vai fazer, para tranquilizar o cidadão no sentido de que a apuração é alguma coisa segura, ou seja, totalmente livre de fraude? Nós temos convocado alguns segmentos da população e da sociedade para debater e explicar a questão desse voto. Isso realmente está sendo feito no TRE. Nós temos também esclarecido, como eu já falei anteriormente, pela ouvidoria, várias dúvidas acerca dessa questão da segurança das urnas. Mas há, na verdade, uma ilusão de que o voto impresso, porque as pessoas às vezes acham que saem com comprovante, o que não é verdade, não acontece. E o mecanismo de segurança das urnas eletrônicas é muito forte, é muito difícil você quebrar. As urnas, não sei se você sabe, tem 8 lacres. As urnas são lacradas, são checadas, são lacradas 8 vezes. No dia da eleição, na véspera da eleição, trazidas às sessões, no dia da eleição é feito um relatório, né, que se chama zerésima, um relatório antes de começar, onde o presidente da sessão, ele analisa e vê que aquela urna está zerada, declara, tira-se o lacre, né, a eleição é realizada, depois disso tem um relatório final, que todas essas informações são contraditadas pelo TSE, quando a urna é enviada. Afora isso, o sistema de internet das urnas eletrônicas não é a internet normal. No dia das eleições, ninguém no TRE tem acesso à internet dentro do tribunal. Ou seja, é um sistema de intranet. As informações vão do TRE ao TSE por um sistema deles. Nesse momento, vários hackers tentam, né, quebrar a segurança, mas é muito difícil porque nós passamos, vamos dizer, existe
praticamente o período anterior à eleição testando esse sistema, inclusive o TRE faz concursos para as pessoas tentarem quebrar o sistema, é muito seguro. Estimula muito hackers a tentarem Exatamente. quebrar o sistema para comprovarem a segurança. Né? E se, por exemplo, uma urna, se houvesse uma violação de um lacre, ele libera uma tinta vermelha, a urna é imediatamente anulada. Então é um sistema de segurança muito mais aperfeiçoado do que o do voto escrito, né? Embora a maioria das pessoas não saiba disso, né? Exatamente. Mas, desembargadora, o Tribunal Regional Eleitoral também tem uma preocupação, e já divulgou isso, no sentido de que membros de igrejas, né, não utilizem essa condição para influenciar as escolhas eleitorais. Eu gostaria de saber o que é que o tribunal pensa ou tem feito com relação a essa questão, que é uma questão difícil, né? Até porque há grande número, em algumas denominações religiosas, há um grande número de seus membros que são candidatos também, e é natural que essas coisas, às vezes, terminem se confundindo. Gostaria de saber o que é que o Tribunal Eleitoral de Pernambuco, o Tribunal Regional Eleitoral, pensa em fazer a respeito, como pensa em fiscalizar esse aspecto, mas a desembargadora Érica Ferraz vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente.